Meu esposo ensinava nosso filho a mentir sobre mim. Mas minha reação surpreendeu a sogra. Ana nunca suspeitou do que se escondia nas sombras de sua casa tranquila na pequena cidade do interior. Ela, professora dedicada, exemplo de força e quem sempre colocou a família no centro do mundo dela. O marido Carlos, um homem que parecia amoroso, e o filho Lucas, seu maior tesouro. Aquele lar era o refúgio onde ela recarregava as energias para enfrentar as dificuldades da vida simples lá fora. Mas tudo desabou num instante. Foi numa tarde qualquer, enquanto recolhia umas roupas no varal, que ela ouviu Lucas falando baixinho no quintal. A voz era infantil, mas as palavras cortavam como navalha. Diz que a mamãe chegou. Tarde, porque estava com dor de cabeça, tá? Mas não fala que foi por minha causa. O coração dela bateu estranho. Curiosa, se esgueirou até a janela e viu Carlos agachado, olhando fixo nos olhos do menino. Ele repetia frases exatas como um roteiro de mentira bem ensaiado. Sentiu o estômago embrulhar. Como alguém que ela amava tanto podia estar ensinando o filho a esconder a verdade e, pior, a mentir sobre ela? A cidade toda já é pequena demais para esconder coisa alguma, mas parecia que uma tempestade invisível rondava sua família agora. Os sussurros na praça, os olhares desconfiados no mercado, tudo ficou mais pesado, sufocante. E a pior parte, o plano sombrio que Carlos arquitetava, revelado aos poucos em cada palavra que Lucas repetia. Minar a imagem de Ana, fazer com que toda a cidade virasse contra ela, lentamente por trás de sorrisos falsos e histórias distorcidas. Ana sentia o nó apertar na garganta a cada mentira que seu filho falava. A dor perfurava o peito, como proteger Lucas e, ao mesmo tempo, confrontar o homem em quem confiou. O silêncio na casa, antes tão aconchegante, agora era um campo minado, cheio de medo e dúvidas. Mas não era só isso. Um passado obscuro dela, guardado a 7 chaves por anos, começou a emergir das cinzas, ameaçando detonar tudo que ela lutava para preservar. E aí parece que o destino quis jogar mais lenha na fogueira. Dona Marta, a sogra de Ana, conhecida em toda a cidade pela língua afiada e olhar crítico, apareceu de repente. Mas ninguém esperava a reação dela. Em vez de tomar partido do marido ou se juntar ao coro das fofocas, Dona Marta ficou em silêncio, observando tudo com uma frieza que fez Ana gelar. A mulher, que sempre fora uma figura rígida e julgadora, parecia estar tramando algo, um segredo nos olhos dela, um mistério que fazia a atmosfera da casa ficar ainda mais tensa. Carregada de ameaças não ditas, Ana teve seu momento de silêncio absoluto, um instante congelado entre o desespero e a resolução. Foi aí que ela decidiu agir de um jeito que ninguém na cidade poderia imaginar. Porque quando os alicerces de uma vida começam a ruir, a resposta precisa ser à altura do estrondo. Mas até onde ela vai? Até que ponto uma mãe é capaz de ir para proteger seu filho e recuperar o próprio nome? A linha entre verdade e mentira desapareceu naquele dia na cidade. E Ana, mulher forte, só escolheu dar o primeiro passo nessa batalha que prometia abalar o chão sob seus pés e talvez mudar tudo para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Interagir. Ana respirou fundo, sentindo o peso esmagador da traição daquelas palavras ensaiadas pelo filho. Ela encarava Dona Marta, que permanecia imóvel, com os braços cruzados e o olhar tão gélido que parecia cortar a alma. Pela primeira vez, a rigidez daquela mulher não trazia conforto, mas um nó ainda mais apertado no peito de Ana. Dona Marta, começou engolindo seco. A senhora sabe de tudo isso? A sogra não respondeu. O silêncio se fez imenso na sala até que, sem aviso, seu celular vibrou. Ela pegou o aparelho, olhou para a tela e sua expressão mudou. Algo escuro, pesado, cruzou seu rosto. Ana sentiu um frio estranho. E foi naquele instante que uma risada curta e cruel veio da cozinha. Ela se virou rápido. Lucas estava parado ali, com os olhos arregalados, mas ao mesmo tempo assustadoramente firmes. Por trás dele, Carlos apareceu, parecendo um homem diferente, mais duro, carregado, quase ameaçador. Ana vacilou, o sangue gelando no corpo. Quando se recuperou, percebeu que o filho segurava algo na mão, um papel amassado, dobrado várias vezes. Mamãe, eu devia ter te contado antes? Lucas falou baixo, tremendo. Mas eu não podia. O papai mandou eu guardar segredo. Ele virou o bilhete para Ana, que leu em um estalo surdo. Se a verdade sair, ninguém vai acreditar em você. Quem você pensa que é? Você não é nada. A senhora Marta sabe tudo. Ela participou. Até eu tenho medo do que ela fez. O mundo de Ana desabou. Participou? Medo? Ela olhou para Dona Marta, que agora se aproximava. O rosto impassível, voz fria. Ana, honestamente, seu marido não estava sozinho nessa história, disse a sogra, pausadamente, com um sorriso que parecia veneno. Eu estive escondendo isso por anos, por nossa família, por Lucas. Ana sentiu o chão sumir. Era como se aquele aviso apavorante tivesse aberto uma porta para o passado que ela acreditava enterrado. Mas o que a senhora quer dizer? Gaguejou Ana, o ódio crescendo dentro dela, misturado com um medo cego. Dona Marta então puxou uma caixa velha, encostada no canto da estante. Tirou dali um álbum empoeirado. Passou os dedos nas fotos com uma calma assustadora e jogou uma delas para Ana. Era uma foto antiga, preta e branca. Ana mais jovem, vibrante. E ao lado dela, um homem estranho, de olhar duro. E por trás, uma sombra que Ana mal conseguia reconhecer naquele rosto envelhecido. Dona Marta, com um sorriso sombrio e os olhos brilhando de segredos. Esse homem não é quem você pensa, continuou a sogra, voz baixa e cortante. Ele é seu pai biológico, mas não daquele jeito que você imagina. Ele destruiu a vida da sua mãe. E sua mãe, por medo e vergonha, nunca contou a ninguém. Ana sentiu as lágrimas correndo, mas não era de tristeza. Era raiva, incredulidade. Como pode? Carlos, a mentira, Lucas, Dona Marta, tudo estava ligado a essa história macabra? Dona Marta, isso é loucura. Por que a senhora esconderia isso comigo? Por quê?
Sua voz quebrou no meio, sufocada pela avalanche que se erguia na sua frente. Porque seu marido precisava que você acreditasse numa versão, a sogra respondeu, quase sussurrando. Eles precisavam garantir que a verdade não saísse, que você ficasse presa naquele papel de vítima fraca, inconsequente, enquanto eles controlavam tudo. Ana olhou para Carlos, que a encarava com os olhos vazios, quase desumanos. Lucas se encolhia, confuso, sem entender o que aquela confusão toda queria dizer. Num lampejo, Ana percebeu que não havia mais nada para salvar naquela casa, ou na família que um dia jurou proteger. Mas a pergunta que martelava em sua mente era outra. Será que ela mesma era a peça-chave de um jogo muito maior? E se fosse, o que tudo isso custaria para quem ousasse derramar a verdade no sol? O silêncio pesado voltou a invadir a sala. Todos congelados, como esperando uma explosão que poderia destruir qualquer resto de confiança. Então, o telefone de Dona Marta tocou. Ela atendeu no automático e, por um instante, Ana ouviu, do outro lado da linha, uma voz firme, quase ameaçadora. Está tudo indo conforme planejado. Prepare-se para o próximo passo. Não podemos falhar. Dona Marta desligou e olhou para Ana. Um sorriso tão frio quanto aço iluminou seu rosto. Ana engoliu o nó na garganta. O jogo estava só começando e, dessa vez, as cartas estavam longe de ser as que ela conhecia. E agora? O que vinha depois disso tudo? A cidade pequena, que parecia guardiã dos segredos, ia presenciar uma tempestade que ninguém estava preparada para enfrentar. Dona Marta desligou o telefone com um estalo seco. O sorriso gelado ainda queimava no rosto dela. Um sinal claro de que aquilo ia longe, muito longe. Ana sentiu a garganta apertar, o mundo rodando rápido demais ao redor dela. Carlos respirava fundo, o olhar duro, mas algo mudou nele. Uma tensão que ela nunca viu antes. Ana, ele começou, a voz grossa, quase um rosnado. Tem coisa que você não sabe, que nunca devia ter descoberto. Antes que Ana pudesse responder, a porta da frente se abriu com violência. Luz entrou cortando a sala e, por um segundo, tudo pareceu congelar. Era uma mulher, jovem, cabelos caindo soltos, olhos que brilhavam como quem traz uma tempestade dentro. Chega! Gritou ela, a voz cheia de fúria. Vocês destruíram tudo e eu não vou ficar calada. Ana piscou, confusa. Não reconhecia aquela presença, mas a tensão que ela trouxe mudou o ar, como uma faísca gigante na gasolina. Quem é você? Ana conseguiu perguntar, a voz trêmula, o coração querendo sair pela boca. A mulher deu um passo à frente, jogando uma pasta grossa em cima da mesa. Folhas espalhadas, imagens, papéis que pareciam uma bomba prestes a explodir. Eu sou Vitória, a filha verdadeira de Carlos. Falou firme, a voz cortando o silêncio como um golpe. Carlos ficou pálido, a mandíbula travou. Ana sentiu o chão abrir embaixo dela. Vitória olhou diretamente para ela. Não se intimidou. Ele mentiu sobre tudo. Sobre mim, sobre você. Sou a prova viva que ele esconde os podres desse casamento, disse, a raiva transbordando. Lucas olhou de mãe para a nova mulher, os olhos arregalados, o rosto inchado pela dúvida. Ana engoliu em seco. A história que ela acreditava conhecer estava agora de cabeça para baixo. Vitória tirou algo do bolso e jogou no meio da mesa.
Um exame de DNA de um laboratório renomado, com letras claras, mostrando a verdade crua. Isso prova que ele teve outra família, que me sumiu do mapa de propósito. E não é só isso. Pausou, mergulhando no olhar de Ana. Essa família toda, essa história, tem sangue de mentira, de traição e de crime. O silêncio que caiu foi pesado, quase sufocante. Dona Marta fechou os olhos, respirou fundo, o rosto virou uma máscara. Ana sentiu o aperto no peito se transformar em dor aguda. E então, Vitória continuou. Meu pai não destruiu só a vida da sua mãe. Ele destruiu a minha também. E ele vai tentar destruir você, avisou. A voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de ameaça. Carlos tentou dizer algo, mas as palavras morreram na boca. A máscara dele desmoronava ali, diante de todos. Eu vim fazer uma proposta, disse Vitória, de repente calma, inquietante. Ou você se junta a mim para acabar com eles, ou é só mais uma vítima nessa história suja. Ana sentiu a cabeça girar. Tudo doía. O coração, a mente, o corpo parecia pesado demais, como se o chão tivesse afundado 7 palmos. E naquele instante, a cidade inteira pareceu parar. A casa, que antes era um refúgio, virou prisão. E ali, naquela sala iluminada pela tarde cinzenta, Ana percebeu que não havia mais volta. A verdade não era só uma. Era um emaranhado perigoso, com várias faces, e, de alguma forma, ela estava prestes a entrar num jogo que poderia acabar com tudo o que restou da sua vida. O que vai ser, Ana? Vitória perguntou, os olhos perfurando. Vai encarar a verdade ou continuar vivendo na mentira? O telefone de Ana vibrou de novo, enviando uma mensagem que fez o sangue congelar. Eles já sabem que você sabe. A caçada começou. E o silêncio despedaçado virou grito. Ali, naquele instante, ela entendeu que a paz que buscava tinha se tornado uma ilusão. O medo finalmente ganhou rosto, e a tempestade que estava por vir prometia não poupar ninguém. O que aconteceu nesse tempo? Quem será aliado? E até onde o objetivo de proteção pode colocar toda essa família numa rota de destruição? A resposta, Ana não tinha. Pelo menos, ainda não. O silêncio naquele instante pesava mais que aço. Ana sentiu a garganta queimar, o corpo todo tremer. A pasta aberta no meio da mesa parecia uma bomba, pronta para explodir tudo à volta. O ar controlado de Vitória portava como faca, os olhos dela grudados nos de Ana, buscando uma resposta. Mas nada a preparava para o que aconteceu a seguir. De repente, o chão tremeu. Um estrondo alto veio da direção da porta da frente. Ana se virou, assustada, o coração disparado. Antes que pudessem reagir, a porta se escancarou e um homem entrou correndo, ofegante, o rosto sujo de poeira, os olhos incendiaram a sala. Ele estava com uma arma na mão. Todos congelaram, a respiração presa em gargantas secas. "Parem tudo!" gritou o estranho, a voz rouca, ameaçadora. "Essa farsa acabou!" Carlos levantou as mãos devagar, com os olhos arregalados, a pele ficando pálida. Dona Marta estremeceu, cruzando os braços, mas sem desviar o olhar do homem armado. Ana sentiu o mundo girar. Quem era aquele? O invasor corria até a mesa, puxou a pasta com raiva, jogando as folhas no chão. A confusão crescia a cada segundo. "Quem é você?" Ana sussurrou, quase inaudível. Mas a voz falhou no meio da frase. O homem encarou-a, um sorriso amargo rompendo no rosto suado.
Eu sou aquele que vocês apagaram. No silêncio que se seguiu, Vitória se adiantou, arqueando a sobrancelha, meio desconfiada, meio assustada. Apagaram? Do que você está falando? Ele engoliu em seco, olhando para cada um ali. Meu nome é Rafael, e eu devia estar morto. Um silêncio cortante. Ana sentiu o ar faltar nos pulmões. Rafael apontou-a. Arma para Carlos, que finalmente caiu no chão, tremendo de medo. Ele tentou me matar, junto com sua família, anos atrás. Achavam que eu não voltaria para contar a verdade. E vocês? A voz dele quebrou, mas na raiva. Vocês participaram disso. Dona Marta perdeu a rigidez. As mãos tremeram como folhas ao vento. Ana viu o rosto da sogra se contorcer, o sorriso venenoso desaparecendo num piscar. A máscara caiu. Aquela mulher que por tanto tempo parecia inacessível, agora mostrava um rosto de medo cru, de culpa antiga. Cala a boca, Dona Marta ordenou, mas a voz fraquejou. Rafael apontou a arma para ela. Não basta eu sobreviver? Eles também tentaram esconder tudo, assim como vocês querem. Mas a verdade eu trago comigo. E não vou parar até que tudo venha à tona. Ana se sentiu sufocada. As palavras passavam rápido demais. As peças daquele quebra-cabeça caindo brutalmente no lugar errado. Como se a história que estava sendo contada até agora fosse só a metade cadáver de uma mentira monstruosa. Vitória recuou, segurando o rosto horrorizada. Então, isso significa que toda essa história, toda a família perfeita, foi uma encenação para esconder um crime? Rafael olhou de volta com olhos sombrios. Muito pior do que vocês imaginam. E eu vou provar. No mesmo instante, um som de sirene soou abafado dali. A polícia estava chegando. A tensão explodiu no ar. Carlos tentou se levantar, cambaleante. E apontou a Ana um olhar de desespero, não pelo intruso, mas pela verdade que ele sabia que já não poderia esconder. Ana sentiu um nó na garganta, a dor de uma traição ainda mais profunda do que imaginou. O chão sumia embaixo dos pés, mas o que doía mais era a dúvida. E se Rafael dissesse que ela própria, que Ana, tinha um papel naquela história horrível? Que aquela ausência de total confiança não era à toa, que talvez ela fosse mais parte disso do que queria admitir. A polícia entrou correndo, gritos cortaram o ar e o olhar de Rafael virou gelado, desafiador. Quem é a próxima peça nesse jogo sujo? Ele perguntou, encarando Ana com um sorriso cruel. E ali, naquela sala, a última coisa que Ana conseguiu pensar foi: e se tudo que ela acreditava ser verdade fosse a maior mentira de todas? A tempestade estava só começando, e ela não sabia se sairia viva dali, nem em que lado da história verdadeiramente estava. O ruído da sirene crescia do lado de fora, abafando quase tudo. A polícia invadia a casa, a tensão explodia no ar, mas ninguém se mexia. Rafael apontava a arma, o olhar queimando. Cada segundo era um pulso acelerado no peito de Ana. Quem é a próxima peça nesse jogo sujo? Ele sibilou, encarando Ana como se ela fosse o centro de um tormento prestes a ser revelado. Ela engoliu. Em seco, o corpo tremendo, tentando juntar emoção e coragem. Mas antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um estalo seco ecoou pela sala. A arma de Rafael caiu no chão com um baque estridente. Todos se viraram. Dona Marta, com as mãos trêmulas, segurava a arma de fogo, não com medo, mas com um olhar que fazia gelar os ossos. Não era esse o plano, ela disse com a voz baixa
carregada de um ódio antigo. Vocês acham que podem jogar sujo e sair ilesos? Carlos tentou avançar, mas a sogra ergueu a arma, fazendo um sinal para ele recuar. Ana sentiu o coração bater forte, como se alguém apertasse com força o nó que estava na sua garganta. Então, antes que alguém pudesse reagir, a porta da sala se abriu violentamente de novo. E veio a bomba. Lucas entrou correndo, o rosto vermelho, os olhos injetados de lágrimas e um segredo que ele não aguentava mais carregar. Para! Vocês não sabem de nada! Gritou ele, a voz tremendo, enquanto todos se assustavam com a intensidade da criança. Eu escondi isso, mas não podia mais, ele arfou, mostrando um celular na mão. Tem uma gravação! É do papai e da vovó. Eles falam só da minha mãe, que ela foi a culpada do que aconteceu. Ana sentiu o chão sumir. O celular piscava. Uma mensagem de áudio que parecia ter partido o coração de Lucas em 1000 pedaços. Vitória avançou, desesperada, e apertou o play. A voz de Carlos veio baixa, cruel, implacável. Se ela abrir a boca, ela some. Óbvio que a Marta sabe de tudo, é nossa aliada. Esse jogo é mais sujo do que pensamos. Ela já fez muito mal, mas aí veio a verdadeira bomba. Uma outra voz, inesperada, sacudia os sentidos de Ana. E Ana, você não é só a vítima aqui. Você sabia disso tudo, participou, escondeu. Não adianta negar. Temos provas. Não é possível fugir do passado. Todos se olharam, estilhaçados. Ana sentiu um frio gélido cortar suas veias. Isso é mentira, ela tentou falar, mas a voz falhou. O peito doía demais. Mas não era mentira. No celular, a conversa continuava. As vozes firmes e implacáveis trocavam acusações. Não só Carlos, não só Dona Marta. Ana estava envolvida, em silêncio, com medo. Participante ativa da trama que destruiu tantas vidas. Eu? Ana sussurrou, o corpo quase caindo. Eu jamais! Lucas chorava no canto e Vitória olhava para ela, os olhos brilhando. Eu vi os papéis, Ana. Você não é a salvadora que todos pintam. Foi parte do monstro, ainda atordoada. Ana deu um passo para trás e quase esbarrou em Rafael, que ria, um riso amargo e cruel. Vocês acham que podem controlar a verdade? Ele falou, com olhos de fogo. A verdadeira jogada está só começando. Nesse instante, a porta da delegacia se abriu e entrou um homem, um delegado com olhar duro, segurando uma pastinha. Vocês vão ouvir coisas que não imaginam, chamou com voz grave. Porque a Ana não é quem vocês acham. Na verdade, ela é a peça-chave desse quebra-cabeça e o motivo pelo qual tudo começou. O silêncio sufocante tomou a sala. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Peça-chave? Perguntou ela, a voz pequena, destruída por dentro. O delegado abriu a pasta, mostrou uma foto antiga. Ana, bebê. E ao lado, um homem. Não o pai biológico, mas alguém com nome conhecido, o chefe da polícia local. Ela foi criada para esconder uma verdade. Alguém pagou para que sua história fosse apagada, mantendo-a longe daquilo que realmente aconteceu. Ana nunca foi só inocente. Ela carrega uma marca, uma culpa que não sabe, continuou ele, olhos fixos no rosto dela. Vai dizer que isso é verdade? Ana engoliu o choro, o mundo desabando. E ali naquela sala, entre segredos, mentiras e traições, Ana entendeu. Ela não era só vítima, nem só inocente. Ela era o próprio mistério,
a peça perdida que ninguém imaginava existir. E estava presa numa teia onde ninguém sairia inteiro. O telefone tocou de novo. Ana olhou para a tela e congelou. Era uma mensagem anônima. Cuidado, a próxima jogada vai destruir você para sempre. Um arrepio percorreu sua espinha. O que viria agora? E o que ela mesma ainda escondia, mesmo de si. Ana encarou o celular, as mãos tremendo como se um frio cortante tivesse invadido seu corpo inteiro. A mensagem piscava na tela, uma sentença fria que prometia destruir o pouco que restava de seu mundo. Cuidado! A próxima jogada vai destruir você para sempre. Ela engoliu em seco, cada palavra impregnada de medo. O ar parecia ficar pesado, a respiração encurtada e a sala mergulhou num silêncio sufocante. Os olhos das pessoas, fixos nela, pareciam procurar uma resposta que nem ela mesma conseguia dar. Foi tudo tão rápido que ninguém entendeu direito. "Habla lá", a voz da delegada soou com um tom urgente. "O que a senhora sabe sobre isso, Ana?" Ana ergueu a cabeça devagar, os olhos faiscando por entre as lágrimas que não queriam cair. Antes que pudesse responder, o celular vibrou de novo. A tela se acendeu como um vídeo que faria tudo desmoronar de vez. Ela apertou play, a imagem era tremida, alguém registrando às escondidas. Era uma conversa entre duas vozes, a de Carlos e outra voz, uma mulher que Ana reconheceu instantaneamente. Sua própria voz. Tem que ser agora. Se a Ana desconfia, vamos ter que acelerar. Não podemos deixar ela escapar. Ana congelou. O coração disparou. O ar faltou na garganta. Ela não entendia. Não podia ser verdade. Sua própria voz, conspirando, tramando algo obscuro. O gelo se espalhou pelo peito. A sala toda pareceu apagar enquanto ela encarava a prova cruel da sua traição contra si mesma. Lucas começou a chorar, abraçando o corpo magro de Vitória, que segurava firme a mão dele. "Mamãe, por que você faria isso?" Ele soluçava, o olhar perdido na confusão. Ana não respondia, mas a verdade queimava como um incêndio. De repente, a porta da sala se abriu com violência. Todos se viraram. Era o delegado Miguel, o mesmo que havia acabado de entrar antes. Agora com um envelope na mão suja de pó. "Tem mais", disse ele, a voz carregada de ameaça. "Ana, acho que você precisa ouvir isso." Ele abriu o envelope em silêncio e puxou uma pilha de documentos. Fotos, bilhetes, provas de que Ana não era uma simples vítima, que ela tinha planejado desde o início, desde o começo de tudo, manter todos naquela mentira, manipulando quem pudesse para controlar o jogo. Uma fotografia caiu no chão. Ana se abaixou para pegar, mas a luz da lâmpada mostrou a imagem perfeita do momento que era impossível negar. Ana, bem jovem, segurando em silêncio uma faca suja, enquanto um homem jazia desacordado no chão. Alguém com um rosto que ela reconheceu instantaneamente. O próprio Rafael. Aquela imagem era um golpe violento, esmagador. O silêncio virou um grito mudo que paralisou o tempo. Ana sentiu o peito apertado, a garganta queimar. Foi a pedrada crua que derrubou a parede da casa que ela construiu. Eu. Tentou gaguejar, a boca seca, os olhos turvos.
Você mentiu para todo mundo! Vitória gritou de repente, a voz trincando. Você não é a vítima! Você é a verdadeira assassina! Carlos caiu de joelhos, tremendo, como se tivesse sido golpeado no meio do peito. Dona Marta levou a mão à boca, olhos arregalados, mas algo cruel piscou por trás do medo. Rafael, que até então segurava o olhar, riu, uma risada amarga, doída. Finalmente, a máscara caiu, disse ele, quebrando o silêncio cortante. A peça mais importante do quebra-cabeça estava bem ali o tempo todo. Ana sentiu as pernas fraquejar, o chão girar e o passado inteiro parecer desabar em cima dela. A mulher que ela pensava ser não passava de um fantasma de mentiras. E agora, o que tinha sido real? Quem era inocente nessa terra devastada por mentiras e sangue? E até onde Ana iria para escapar das sombras que ela mesma ajudou a criar? No meio daquele caos, uma última mensagem apareceu na tela do celular dela, como um soco no estômago. Não confie em ninguém, nem em você mesma. O relógio da sala marcava o tempo que restava, e o jogo, na verdade, estava só começando. O frio subiu pela espinha de Ana assim que o celular piscou naquela mensagem sombria. Ela não tinha coragem de olhar para os rostos ao redor. O silêncio caiu pesado, quase sufocante. Cada um se perdia em seus próprios demônios. Os olhos vagavam entre as provas espalhadas na mesa e o peso daquela verdade que parecia esmagar tudo. De repente, um barulho seco que veio do corredor. Um som que ninguém esperava. A porta do fundo se abriu de repente, batendo na parede com força. Todos se viraram, assustados. Uma mulher entrou, cabelos bagunçados, olhos grandes, a respiração ofegante. Como se tivesse corrido uma eternidade. Era alguém que ninguém conhecia. Ou melhor, um rosto que parecia arrancado de outro tempo, outra história. Parem, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Não deixem que ela morra. Ana encarou a mulher, confusa, o coração querendo explodir. Vitória e Lucas ficaram tensos. Carlos e Dona Marta se enrijeceram. O estranho, Rafael, baixou a arma com desconfiança, mas sem desviar os olhos. Quem é você? Ana conseguiu balbuciar. Eu sou a única que vê a verdade de verdade, respondeu a mulher, aproximando-se devagar, segurando algo no bolso do casaco. Num movimento rápido, ela tirou um envelope envelhecido e o atirou na mesa. Abriu o envelope e puxou de dentro um documento antigo, cheio de carimbos e anotações, tudo em papel amarelado, praticamente um fóssil. Tecnologia que vocês nem sonham existe para esconder histórias, ela falou, alisando as folhas. Vocês acham que sabem tudo? Estão enganados. Ana leu os primeiros parágrafos, o coração congelado. Era um registro oficial, certidão de nascimento, documentos legais. Mas algo estava errado. Bem errado. Aqui, a mulher apontou, está a prova de que Ana não nasceu naquela cidade, nem naquela época. O ar ficou pesado, o arfar do grupo crescendo. Não estou entendendo, Ana disse, a voz sumindo. Por que a sua história foi forjada? Substituíram você quando criança. Você é uma imposta, revelou a mulher, com olhos que dilaceravam. Carlos riu, mas era um riso nervoso, quase uma tosse forçada. Dona Marta arregalou os olhos, o rosto branco, as mãos tremendo. Vitória engoliu em seco. Isso significa que você não é quem pensa ser, disse com voz baixa. Ana sentiu o chão abrir. Tudo o que sabia, sua luta, seu passado, sua dor, tudo desmoronava numa avalanche de mentira maior ainda do que podia imaginar.
A verdade cruel. Alguém mais estava dentro da história. Alguém que tomara seu lugar, que roubara sua vida. Mas quem sou eu, então? A voz de Ana virou um sussurro quebrado. Antes que a mulher respondesse, um gemido fraco veio do corredor. Todos se viraram, a tensão explodindo. Era Lucas que estava ali, tremendo, puxando um cobertor fino. No braço dele havia uma mancha escura, manchada com sangue seco. Mamãe, ele sussurrou, os olhos grandes tremendo. Eu não consegui segurar o que estava aqui dentro. Ana se aproximou correndo. Ajoelhou ao lado do filho e viu o ferimento grave, muito grave. O silêncio virou grito. Alguém tentou me... Lucas mal conseguiu terminar. Silenciar também. A mulher que chegou agora com lágrimas nos olhos segurou a mão de Ana. Você não é só refém da mentira. Eles tentaram apagar tudo e todos que ameaçassem o plano. A polícia voltou a agir, dando ordens agitadas. O delegado Miguel com sinais urgentes na direção da saída. Ana sentiu as lágrimas escorrerem. Não de fraqueza, mas de fúria. Se essa é a verdade, então quem veio até aqui e se passou por mim? Ela perguntou, com uma voz que parecia se despedaçar, mas com força. O silêncio. Voltou, mas agora era um silêncio que carregava um medo novo. O medo de que alguém ainda estivesse ali, escondido, vigiando, esperando o momento certo para jogar a última carta. Era a reviravolta que ninguém imaginava. Aquela casa, aquela família, aquela história toda era só uma máscara. E a verdadeira Ana, a que lutava para respirar, para existir, talvez nem fosse ela. Ela olhou para todos. Um fio de esperança misturado com pavor. Quem diabos? Foi eu. Perguntou para uma sala inteira que já não podia mais confiar nem no próprio ar. E o relógio continuava, com o tempo aparecendo cada vez menor. O silêncio a respostaia, mas a única certeza era essa. A guerra nunca foi contra o que ela pensava. Era contra ela mesma e contra o vazio que crescia dentro da própria identidade. A tempestade só aumentava, e a verdade talvez estivesse muito mais perto do que Ana jamais poderia imaginar. O silêncio na sala era quase sufocante. As palavras de Ana ficaram presas na garganta. Quem diabos foi eu? Ecoava feito um grito mudo dentro da cabeça dela. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela segurava, com os punhos cerrados, no misto de choque e raiva. Vitória trocou um olhar rápido com Rafael, a tensão rastejando pelo corpo dos dois. Dona Marta pareceu querer fugir dali, mas os olhos dela continuavam fixos em Ana, como se quem tivesse entre eles fosse a personificação de todo o medo. Represado daquele lugar. De repente um ruído, o tilintar de metal contra o chão. Todos olharam para o canto, onde o envelope velho caíra, escancarando um segredo que ainda ninguém havia visto. Ana se agachou, os dedos trêmulos. Pegou o papel, mais uma folha amarelada, escrita com uma letra que, embora desgastada, era inconfundível para Ana. Era uma carta. Uma carta dela mesma. Ela leu em voz baixa, quase sussurrando. Se este dia chegar, saibam que fui eu quem orquestrou tudo. Que escondi as verdades para proteger quem amava. Que me perdi na escuridão para garantir que a verdade nunca viesse à tona. O que parece ser vítima é cúmplice. O que parece razão é mentira. E a única saída é destruir tudo, até a mim mesma. O coração de Ana disparou, a pele formigava, como se alguém tivesse virado a chave de um painel de dor dentro dela. A carta não terminava ali.
Havia uma assinatura, um nome familiar que gelou até os ossos de quem estava na sala. O verdadeiro autor dessa farsa, Ana. Os olhos dela se ergueram, vidrados em todos ali. Vitória engoliu em seco, os lábios em linha reta. Rafael engatinhou para trás. A expressão se fechando num misto de horror e dúvida. Dona Marta soltou um riso curto, sem humor, com um brilho cruel nos olhos. Sempre soube, falou a voz cortante, que a Ana era a rainha do jogo, a verdadeira mente. Por trás de tudo, Carlos caiu no chão, com a mão no rosto, soluçando baixo, uma mistura de dor e alívio, como se aquela verdade fosse seu fardo finalmente compartilhado. Mas o estalo mais chocante ainda estava por vir. No meio do caos, o celular de Ana tocou, o alerta que ninguém queria ouvir. Ela olhou para a tela, uma chamada de vídeo. Com a fotografia congelada no visor, Ana engoliu em seco. Era ela, só que mais jovem, muito mais jovem. E ao lado dela, uma criança chorando. Alguém que ela nunca vira, mas que agora não podia ignorar. O vídeo começou. A imagem tremia. A voz dela, quase um eco do passado, sussurrava em meio a uma briga desesperada. Eu não quero isso para o Lucas. Não quero que ele cresça cercado de mentiras. Eu fui obrigada a fazer o que fiz. Mas um dia isso vai acabar. Do outro lado, uma mulher, a voz firme, pegando Ana pela mão. Você não vai esconder isso para sempre. Eles nunca quiseram que você fosse quem realmente é. Ana sentiu a respiração falhar. Quem? Mal conseguiu dizer. O vídeo cortou. No instante seguinte, as luzes da casa piscavam, caindo numa escuridão repentina. Como se a própria casa tivesse engolido todo aquele peso em silêncio. Quando a luz voltou, clara e fria, o silêncio era um grito. No lugar onde Ana estava, restava apenas uma cadeira. Vazia. Ela tinha desaparecido. Nada além da cadeira, do celular caído no chão aberto na tela de vídeo e da carta na mão de Vitória. E a última mensagem no celular da Ana? Simples, brutal, implacável. Não tente me procurar. Eu não sou mais quem julgam. E vocês vão se arrepender de terem começado essa guerra. O choque tomou conta da sala. Carlos caiu de joelhos com as mãos no rosto. Dona Marta virou para a porta, pálida, os olhos arregalados. Rafael se aproximou da janela, tentando ver algo lá fora, a ansiedade martelando cada segundo. Lucas se encostou em Vitória, soluçando baixinho, a voz tão pequena que nem parecia dele. Cadê a mamãe? Silêncio. Ninguém soube o que responder. E naquele momento, a certeza que ficou clara para todo mundo é que nada, absolutamente nada seria como antes. Ana, ela não era só peça do jogo. Ela era, na verdade, a maior ameaça e o maior enigma. E essa batalha, agora, tinha se tornado ainda mais um perigo mortal. E onde ela estaria? Essa era a pergunta que ninguém conseguia tirar da cabeça. E mais, quem estava por trás do desaparecimento e o que ainda estava por vir? A cidade inteira, pequena e sufocante. Cruzava os dedos por uma resposta, mas o relógio não parava e a sombra de Ana só crescia, engolindo tudo ao redor. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir-o. Próprio coração batendo. Ana sumida, a cadeira vazia, o celular no chão ainda brilhoso com aquela última mensagem fria. Todos ali parados, presos naquele instante, sem saber para onde olhar, para onde correr. Carlos caiu de joelhos, soluçando. Dona Marta, a face pálida e os olhos de quem viu o próprio inferno, virou para a porta,
tremendo. Rafael encostou na parede, o olhar perdido, e Lucas, coitado, abraçado na Vitória, soava como uma criança que tentava segurar o mundo nas pequenas mãos. De repente, o celular tocou de novo. A tela acendeu, uma chamada entrante. Ana. A casa inteira prendeu a respiração. Vitória apanhou o aparelho com as mãos trêmulas e atendeu. Do outro lado da linha, uma voz de mulher. Calma, quase séria demais para aquele caos. Ana? Sou eu, Laura. O nome cortou o ar como navalha. Quem é Laura? Alguém conseguiu sussurrar. Você está viva e está em perigo. A voz falou firme. Mas não é quem pensa que é. Preciso que me ouça. Vitória e Lucas olharam um para o outro, confusos e assustados. Dona Marta apertou os lábios. Carlos levantou a cabeça, olhos arregalados. No quarto ao lado, algo estalou. A porta da sala se abriu devagar. Uma sombra entrou. Era a Ana. Mas não era a Ana que todos conheciam. Ali estava uma mulher pálida, magra demais, os olhos carregando um cansaço que parecia de séculos. Ela se moveu devagar, com cuidado, como quem caminha numa corda bamba. Mas o choque maior veio quando soltou a voz, seca, rouca, diferente, tão distante quanto próxima. Eu não sou Ana. Nunca fui. Todos ficaram congelados. O que você está dizendo? Gritou Vitória, a voz tremendo. A mulher olhou para ela, sorriu de um jeito estranho, quase assustador. Meu nome é Laura. Ana A verdadeira Ana morreu naquela noite. Eu sou só uma sombra que tomou o lugar dela. Carlos estremeceu e deu um passo para trás. Dona Marta cobriu a boca com as mãos. Isso é loucura! Rafael quase gritou. Como assim não é Ana? Você mentiu! Mentir? Laura disse com um riso triste. Eu salvei essa família. Eu entrei nessa casa para esconder o que eles fizeram, para manter todo mundo vivo, até agora. Ela puxou do bolso um pequeno envelope manchado. Vocês acham que entendem essa história? Errado. Essa cidade é um cemitério de mentiras. Ana, a Ana que vocês conheciam, foi assassinada. E eu peguei o lugar dela para expor a verdade. Mas antes, precisei apagar a original. O nó na garganta de quem escutava apertava mais forte. Vitória lembrou de algo. Apontou nervosa. Mas então, quem matou a Ana? Quem? A mulher Laura engoliu em seco e, com voz baixa, sussurrou. A verdadeira assassina está aqui. Não é Ana, não é Carlos, não é Marta. É Lucas. A sala ficou tão escura a ponto de ser quase física a sensação de frio que entrou ali. Lucas levantou os olhos chocado e ficou branco. O braço machucado tremia. O quê? Eu? Ele gaguejou. Você matou a sua mãe, Laura continuou, firme. Aquela noite, acidentalmente, em uma briga que ninguém queria lembrar. Vocês esconderam isso para proteger seu nome, para manter tudo em silêncio. Carlos quase gritou como se fosse cuspir fogo. Isso é uma loucura! Meu filho é uma criança. Mas Laura sacudiu a cabeça. Ele sabe, sempre soube. A verdade está guardada dentro dele. Por isso o medo, por isso a confusão. Ana, ou Laura, olhou para Lucas, com olhos que pareciam pesar uma eternidade. Essa dor que você sente é o que mantém tudo trancado. Mas ela vai explodir. Um silêncio mortal se instalou. Todos olhavam para Lucas como se ele fosse um inimigo invisível. E então, a maior surpresa.
O celular de Ana, ainda na mesa, vibrou com uma nova mensagem. Vitória pegou o aparelho e leu em voz alta sem acreditar. Lucas sempre soube. Ana nunca quis contar. Agora, o preço será pago. Preparem-se. A mão dela tremia. A tensão explodiu. Dona Marta caiu de joelhos, soluçando alto. Carlos gritou. Não, isso não pode estar acontecendo. Lucas olhando para as próprias mãos, quase em silêncio. E Laura, a mulher que ocupava o lugar que antes era Ana, encarando o vazio, sussurrou de volta para a sala. Essa é a tempestade verdadeira, e ela já começou. O relógio parecia correr. A casa, antes prisão de segredos, agora era o epicentro do terror. Mas, no fundo, a pergunta que ninguém havia ousado fazer ainda pairava no ar, pesada e cortante. Se Lucas matou a sua mãe, quem afinal é essa mulher chamada Laura? E mais que isso, o que realmente aconteceu naquela noite que mudou tudo para sempre? O silêncio tomou conta da sala, pesado demais, esmagador. Laura olhou para Lucas, que tremia, os olhos vidrados e a respiração parada. Carlos segurava a cabeça, incapaz de falar. Dona Marta, sentada no chão, chorava baixinho, perdida. No próprio medo. Ana, ou Laura, deu um passo à frente, a pele pálida quase translúcida na luz fria da tarde. O vazio nos olhos dela mostrava a dor de quem carregou um segredo que matou. Não tem jeito de voltar atrás, falou, a voz firme, cortando o ar denso. Essa história não morre aqui. Nada vai apagar o que foi feito. O celular de Vitória tocou. Ela atendeu, a voz trêmula. Aqui é o delegado Miguel. Quero que saibam. A confissão do Lucas foi aceita. Foi um acidente. Mas ele vai precisar de ajuda. Ana, Laura está sob proteção da polícia agora. Essa cidade nunca mais vai ser a mesma. A notícia caiu como uma pedra. Lucas caiu de joelhos soluçando, não só pela culpa, mas pelo peso brutal da verdade que carregava. Carlos caiu no sofá, derrotado. A máscara dele finalmente caiu, mostrando um homem quebrado, alguém que tentou controlar tudo, mas perdeu o controle da própria família. Dona Marta limpou as lágrimas, o rosto vazio. Talvez fosse a única forma, murmurou. O que tentamos esconder nos destruiu. Vitória segurou Lucas, ambos tremendo, procurando um pouco de consolo naquele mundo que ruía. E Ana, Laura, a mulher que viveu um nome roubado, que tomou o lugar de uma história, nunca mais seria a mesma. Ela sabia que aquela guerra tinha acabado, mas o preço era alto demais. De repente, barulho lá fora chamou a atenção. Passos apressados, vozes. A polícia cercava a casa, pronta para o que viesse. Ainda havia alguém ali, uma dúvida pairando no ar. E a última pergunta ecoava. Se Ana nunca foi Ana, e Lucas, se ela será capaz de perdoar o filho que matou sem querer, quem então está realmente por trás de tudo isso? Enquanto a cidade tentava respirar, um sussurro no vento parecia avisar. Essa era só a calmaria, antes da próxima tempestade. A câmera se afasta da casa, mostrando luzes azuis iluminando as janelas. Sombras que se mexem, segredos que ainda não têm fim. O relógio não para. Agora é com você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias que vão abalar ainda mais esse mundo de mentiras. Este é o momento para esmagar o botão de like e ajudar o algoritmo a espalhar essa trama. Cada clique faz a diferença. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários. Me conte o que você achou desse final.
suas teorias, suas dúvidas. Cada reação conta demais. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como termina essa história. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de fazer o canal crescer com essas ações. Porque a verdade pode até ser cruel, mas a nossa comunidade é forte. E juntos vamos descobrir o que vem depois da tempestade.